Meus amados irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma reflexão bíblica aqui. Solta a vinheta aí, vaso de Deus. Meus irmãos, o tema a qual nós iremos abordar neste momento significa figueira brava. Eita Deus de mistério! Vamos falar um pouco sobre este tema, a qual Deus vos entregou para estar compartilhando com vocês. Eu preparei pela misericórdia de Deus um esboço aqui, meus amados irmãos, e eu estarei trazendo para os irmãos. Vamos falar a respeito de figueira brava? Vamos para a Bíblia. Olha o que a palavra de Deus diz. Olha que interessante, meus irmãos. E dizia esta parábola, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto e não achando, disse aos vinhateiros: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Glória ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a parábola da figueira brava. A figueira brava, ela significa estéril. Estéril, meus amados irmãos, é aquilo que de fato não produz absolutamente nada. Para muitos está morto, para muitos não há solução, não há uma saída nesta figueira brava. Mas vale dizer que dentre os 4 evangelhos, apenas Lucas registrou esta parábola. Neste texto, nós entenderemos a explicação, meus amados irmãos, dos significados das lições desta parábola. Por quê? Porque no contexto histórico da palavra, a figueira estéril, meus irmãos, olha que interessante. No capítulo 13 do Evangelho de Lucas, assim como o final no capítulo de número 12, nitidamente percebemos uma ênfase no ensino sobre a necessidade da conversão. Também é possível, meus amados irmãos, entender que o próprio Mestre Jesus contou esta parábola diante de sua viagem final para Jerusalém, em Lucas, capítulo 13, versículo 1. E o contexto histórico, meus amados irmãos, da narrativa de Jesus é o triste episódio envolvendo até mesmo a ordem de Pilatos para matar alguns galileus. Pelo relato, meus amados irmãos, de Lucas, podemos entender que algumas pessoas naturais da Galileia caminhavam
ou seja, peregrinaram até Jerusalém para oferecerem sacrifício no templo. Olha o esboço abençoado que Deus nos deu. De repente, por ordem de Pilatos, aquelas pessoas foram assassinadas. Meu Deus, olha que situação lamentável, meus irmãos. A gente não entende, ou até mesmo não sabemos qual foi a motivação da ordem de Pilatos. Alguns sugerem que, falam até mesmo que esses galileus faziam parte de um grupo nacionalista que se opunha de forma intensa ao governo romano. Porém, esta teoria é apenas uma especulação. Mas, meus irmãos amados, olha aí, meus irmãos, aleluia, figueira brava, figueira brava. E o resumo dessa explicação de figueira brava, dessa parábola da figueira estéril, considerando o contexto apresentado acima, a parábola da figueira, Jesus contou esta parábola que o homem tinha uma figueira, ou seja, uma planta em sua vinha, e quando foi procurar o fruto nessa figueira, não encontrou. O que a gente aprende com isso, meus irmãos, figueira brava? Por mais que muitos cheguem a dizer, você não produzirá nada. Você é uma figueira teimosa. Você é uma figueira desobediente. Você não procura fazer as coisas certas. Mas Deus está dizendo, de repente, o cenário para você é que você é figueira brava, que você não produzirá nada, mas a última palavra sempre será de Deus. Quem disse para você que Deus não pode te mudar, figueira brava? Quem disse para você que Deus não pode mudar os seus sentimentos, o seu pensamento, a sua maneira de vestir, a sua maneira de pensar, ou de andar, ou de peregrinar? Assim foi comigo, figueira brava. Eu andava com os vestes que não convinha. As minhas atitudes eram totalmente contrárias. Mas o dono da vinha, que é Jesus, ele me encontrou. Ele mudou esta figueira brava. Ele mudou as palavras torpes. Ele mudou as atitudes incorretas. Eita, Deus tremendo, aleluia. Figueira brava. Eita, Deus. Fique com esta reflexão da parte de Deus para os vossos corações. E não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de deixar o seu like. Por favor, deixe o seu like. Porque assim o YouTube entenderá que o conteúdo é um conteúdo produtivo e estará compartilhando para as demais famílias, pessoas que necessitam e precisam ouvir-lhe a poderosa palavra de Deus. Eu quero orar por você. Poderoso Deus e eterno Pai, que esta palavra abençoada, esta reflexão a respeito de figueira brava, possa alcançar, Senhor, vidas, famílias, que pessoas sejam impactadas pelo poder do seu Evangelho, porque o verdadeiro Evangelho, ele muda, ele transforma, ele restaura, aleluia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Amém e amém.